Olá pessoal, neste vídeo vamos falar sobre experimento fatorial 2K. Nos vídeos anteriores nós falamos sobre experimentação em situações em que tínhamos apenas um fator de controle, uma variável de teste, não é? Testada em vários níveis, mas apenas um fator. No entanto, na maioria das situações, seja para melhoria de produto, processo ou em outras aplicações, a resposta ela depende de vários fatores, não é? De vários parâmetros de ajustagem. Por exemplo, num processo de usinagem, a resposta, o resultado do processo, depende da ajustagem de vários parâmetros de processo. E um teste, não é, para avaliar o resultado do processo de fabricação, alterando esse processo, necessariamente requer que vários parâmetros, não é, sejam testados simultaneamente. Portanto, teremos vários fatores de controle, variáveis de teste, sendo testados simultaneamente. Isso é verdade também em outras situações, outros processos de fabricação, um processo de injeção plástica que envolve vários parâmetros de ajustagem, fundição, soldagem e tantos outros processos, ou em outras aplicações, não é? Na melhoria de produto, são vários parâmetros, não é? De projeto de produto que podem interferir no resultado, em outras aplicações a mesma coisa. Se temos vários fatores e se testamos esses fatores em vários níveis, o experimento ele começa a crescer. Por exemplo, se temos 3 fatores de controle e queremos testar cada um desses fatores em 3 níveis, nós teremos 27 combinações de níveis desses fatores para serem testadas. E um experimento como esse, provavelmente, ele vai ser grande demais, longo demais, o que pode tornar esse experimento inexequível. Uma maneira de enxugar o experimento é trabalharmos com apenas 2 níveis para cada um dos fatores sendo testados. Esse é o experimento fatorial 2K. No experimento fatorial 2K, assim como em qualquer experimentação, partimos de algumas suposições, não é? Suposições sobre a alteração da resposta, do resultado de interesse, em função da alteração de alguns parâmetros de ajustagem do nosso processo ou parâmetros de projeto de um produto. Então, o que fazemos é testar essa nossa suposição, verificar se o resultado de fato altera. E, portanto, em um experimento fatorial 2K, testamos K fatores, ou seja, essas variáveis que estamos investigando, em 2 níveis cada. Teremos, então, 2 elevado a K combinações de testes. E fazemos esse experimento, claro, com o objetivo de avaliar se essa alteração dos fatores afeta a resposta, afeta positivamente a resposta. Em um experimento fatorial 2K, então, nós temos que planejar esse experimento, né? Então, tem 2 pontos importantes. O primeiro deles, definir quais serão essas condições de teste, essas combinações dos níveis dos fatores que testaremos. E o segundo ponto importante é essa sequência de realização dessas diferentes combinações de testes. Em um experimento fatorial 2K, nós temos K fatores. Esses K fatores são indicados como fator X1, fator X2, fator XK. E para cada um desses fatores temos 2 níveis, um nível baixo e um nível alto. Existem várias simbologias ou terminologias para a indicação desses 2 níveis. A gente pode chamar de nível 0 e nível 1, nível -1, nível +1, nível 1, nível 2.
Nesse nosso vídeo, nós vamos usar essa simbologia -1 mais 1, que é uma simbologia frequentemente usada. Então, um exemplo de um processo de fabricação, de um processo de usinagem, de retificação, em que a gente queira melhorar o acabamento superficial, a rugosidade da superfície usinada. A gente supõe que esse resultado ele é afetado e, portanto, pode ser melhorado em função de 3 fatores, não é? 3 fatores, parâmetros de processo que a gente escolheu para testar. Então, o primeiro deles é a ferramenta de corte, o rebolo sendo usado. E nós vamos testar esse fator em 2 níveis. O primeiro nível, um rebolo convencional de óxido de alumínio, um segundo nível, um rebolo de CBN, que é um outro material. A segunda variável de teste, nosso fator X2, é a fiação do rebolo. Então, nós vamos testar em 2 níveis. Uma fiação com uma velocidade, um passo menor de 0,15 milímetros por rotação e um segundo nível com uma velocidade de 0,30 milímetros por rotação. E o nosso terceiro fator de controle é o fluido de corte, e vamos testar também em 2 níveis. Um primeiro nível, uma emulsão, e um segundo nível, um fluido sintético. Então, portanto, a gente precisa denominar esses diferentes níveis desses nossos fatores. Então, a gente vai chamar para o fator X1, o rebolo de óxido de alumínio vai ser o nosso nível -1, o de CBN vai ser o nível +1. Para a fiação do rebolo, a velocidade de 0,15 milímetros por rotação vai ser o nível -1 e o 0,30 o nível +1. E percebam aí que quando a gente tem uma variável quantitativa, por convenção, a gente escolhe o valor mais baixo como sendo o nível -1, o valor mais alto como sendo o nível +1, mas por convenção apenas. E quando a gente tem variável qualitativa, tanto faz. E o nosso terceiro fator, então, o fluido do corte, escolhemos a emulsão, não é, como o fator o nível -1 e o nível sintético como sendo o nível +1. Né? E agora, então, precisamos definir essas combinações a serem testadas, a nossa matriz de planejamento. Como fazemos, como construímos essa matriz de planejamento? Nós temos que definir todas as possíveis combinações de teste. No experimento 2 a terceira, nós temos 8 possíveis combinações de teste. Então, nós vamos escolhendo essas combinações de teste. Então, nesse nosso exemplo, o nosso teste número 1 é aquele em que nós vamos testar essas 3 variáveis no nível -1. Já para o nosso teste, que nós estamos chamando de número 2, nós vamos alterar o fator X1. Agora nós vamos testar no nível +1. E os outros 2 fatores continuamos testando no nível -1. Nosso teste chamado número 3, nosso fator 1, ele volta a ser testado no nível -1, já o fator 2 vai para o nível +1. O fator 3 continua no -1. Para o nosso teste 4, o nosso fator 1 de novo vai para o nível +1, o fator 2 continua no nível +1, o fator 3 continua no nível -1. E vamos assim escolhendo esses níveis, de forma a gente ter uma matriz de planejamento completa com todas as combinações de teste. E uma maneira de a gente definir esse plano, uma maneira padronizada, é a seguinte. Nós escolhemos, por exemplo, o nosso fator 1, nós vamos alternando os níveis seguidamente. Então, vejam que do teste 1 ao teste 8, os níveis foram sendo alternados seguidamente. Teste 1, nível -1, teste 2, nível +1 e assim por diante. Já para o fator 2, nós vamos alternar esses níveis em pares. Então, vejam, para os testes 1 e 2, o nível para esse fator de controle é -1. Para os testes 3 e 4, o nível para esse fator é +1 e assim por diante. Para o fator 3,
nós vamos alternar esses níveis em grupos de 4. Então vejam que para os 4 primeiros testes, esse fator está ajustado no nível -1. E para os 4 últimos, ele está ajustado no nível +1. E se a gente tiver um fator, um xk, ou um quarto fator, nós vamos alternar o nível em grupos de 2 elevado a k-1. Então, um quarto fator, nós alternamos em grupos de 8. Né? Então, portanto, temos, né, essa alternância em grupos de 2 elevado a k-1. Então, vejam que com isso a gente constrói uma matriz de planejamento de uma maneira padronizada e muito simples, não é? E evitando a dificuldade de encontrar todas as combinações de testes para o experimento. Bom, além de definir essa matriz de planejamento, nós precisamos definir a sequência de realização dessas combinações de testes. E aqui vale a regra geral, que é aleatorizar, né, definir uma sequência aleatória qualquer para a realização dessas diferentes combinações de níveis dos nossos fatores, né, que são os nossos diferentes testes a serem realizados. Uma vez planejado, o experimento é realizado e, em seguida, os dados são analisados. Veremos no próximo vídeo como analisar os resultados de um experimento fatorial 2K. Até lá, pessoal!